Obrigado, querida. Obrigado, Gabi. Gente, tempo maravilhoso. Obrigado. Obrigado, querido. Graça e paz do Senhor para o seu coração. Que o Senhor fale com você hoje. Aleluia. Deus é bom. Deus é sempre bom. Amém? A bondade do Senhor está sempre nos envolvendo. Obrigado, querida. Bom, então eu quero começar me apresentando. Então, eu sou Claudinei, né? Ou Ney, você pode me chamar como quiser. Casado com a mulher mais bonita do planeta, que está ali, a Edna, né? Atualmente sou pai de 5 filhos, quase 7. Bom, deixa eu coloca a foto para mim. Deixa eu apresentar para vocês minha família. Ali, vai chegar. Bom, nasci num lar cristão, numa família cristã. Minha mãe é cristã, apaixonada pelo Senhor, serva do Deus vivo. Minha esposa também. Bom, então, essa é a foto atual da minha família. Eu, acima ali a Edna, né? Já disse, a mulher mais bonita do planeta, né? 5 filhos e uma nora. Então, aqui no canto a Camila e embaixo o Pedro. A Camila é minha nora, o Pedro meu filho. Depois a Licó, minha filha. Azaf, que está aqui no meio. Estevão e Gabriela. Pedro e Camila têm um netinho maravilhoso, André, lindão. E, obrigado, querido. Atualmente a gente está num processo de adoção de outras 2 meninas, né? Azaf é casado, Pedro é casado, a Licó, lá em cima, a Gabriela e o Estevão ainda estão aguardando aí a provisão do Senhor, a direção do papai. Amém, obrigado. Graça de Deus para o seu coração. Nós já oramos, mas eu queria orar de novo. Senhor, compartilhe as coisas que estão no teu coração conosco. Fala conosco, libera da tua graça, libera da tua bênção. Compartilha, Jesus, daquilo que teu Espírito Santo tem para falar com cada vida hoje aqui, no nome de Jesus. Fique à vontade entre nós, doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Quando André me convidou para poder compartilhar um pouquinho, eu pensei falei, Deus, o que eu vou compartilhar? Até pensei em fazer um estudo assim, mais completo sobre, quando a gente fala sobre adoção, né? Para a gente entender que não é uma coisa tão fora da perspectiva do Senhor. Mas o Senhor colocou no meu coração ter um tempo mais livre, mais à vontade. Então, eu queria compartilhar um pouco da nossa história com vocês, mas você pode perguntar, você pode interromper, fazer pergunta, tirar dúvida, e aí a gente vai conversando um pouco sobre isso. Amém? Eu gostei do nome, né? Missional, né? Casa, igreja e cidade. Quando a gente fala de missões, quando a gente fala do coração missionário do Senhor, é impossível falar do coração missionário de Deus sem que você fale de adoção.
Só que às vezes as pessoas não percebem isso. E eu queria começar considerando e a gente andando junto sobre algumas coisas. O que um missionário precisa ter? O que alguém com coração missionário precisa ter? Vamos lá, o que você acha? O que você já viveu, experimentou? O que um coração missionário? Falou, fulano tem um coração missionário. O coração dele está no Senhor, é ali, ele é apaixonado por missões. O que essa pessoa precisa ter? Amor. O que mais? Dedicação. Compaixão. Quando a gente pensa sobre missões, qual que é uma das características do missionário? É que atualmente ele viaja, ele vai para lugares que não é o lugar onde ele nasceu, né? Não é aquela comunidade onde ele nasceu. E aí, na maioria das vezes, algumas vezes as pessoas até trabalham exatamente naquele lugar onde eles nasceram, mas talvez na maioria dos casos as pessoas vão para outro lugar e eles acolhem outro povo, outra comunidade como sua comunidade. Alguém que é trazido, vamos imaginar, uma pessoa que foi trazida para estar aqui, nessa comunidade, trabalhando aqui no bairro, trabalhando nesse lugar. Mesmo que ela não tenha nascido aqui, que ela não conheça a história, né, da família, da irmã Marinha que está ali, né, da tia não sei quem, mesmo que ela não estudou no bairro junto com, se algumas pessoas daqui estudaram aqui nas escolas da região, não estudou junto com todo mundo, o coração dela passa a amar aquele lugar e ela adota aquele lugar como dela. Não foi um problema que ela criou, que ela participou. A necessidade da comunidade inicialmente não é uma necessidade dela, porque ela não faz parte daqui, a família dela não está aqui, a história dela não está nesse lugar, ela não veio daqui. Não, isso aqui faz parte da minha história. Não, às vezes a pessoa veio de fora, veio de outro lugar, de outro bairro, de outra cidade, mas a partir do momento que ela chega ali, Deus dá para ela um coração onde ela diz: esse aqui é meu povo, essa aqui é a minha terra, eu amo essas pessoas. O problema que acontece aqui é o que? É meu problema. Aquilo que esse lugar precisa é o que eu preciso. Ela vai trabalhar por aquilo, ela vai orar por isso, ela vai chorar por isso, ela vai investir tempo, ela vai investir recurso, ela vai investir o que ela tem, né? Ela vai clamar por aquilo que ela não tem, ela vai buscar alguma forma de solucionar o problema que Deus deu para ela naquele lugar. Então eu queria começar dizendo que o coração de Deus é um coração de adoção, que o coração missionário é um coração de adoção. Essa é a essência do coração adotivo, da pessoa que se dispõe para adotar. Ela precisa ter um coração missionário. Ela vai acolher, ela vai fazer parte de uma história que inicialmente não era uma história dela. Ela vai tomar para ela uma responsabilidade. É lógico, é uma bênção, mas também uma responsabilidade que não era inicialmente dela, mas ela escolhe se envolver. Quando a gente fala sobre missional, a gente está falando sobre esse coração paterno de Deus. Quantos aqui são pais? Você é pai? Quantos aqui são filhos? Quantos aqui são adotados? Talvez no sentido natural você não seja, mas se você é filho de Deus, você foi adotado. Só se é filho de Deus por adoção. A palavra de Deus nos fala ali em Romanos capítulo 8, versículo 15.
porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você só é filho de Deus porque você foi adotado. Eu só sou filho de Deus porque eu fui adotado. Adoção faz parte da essência do coração do Pai. Adoção faz parte da história, de toda a história de salvação. A história de salvação, ela é embasada, a estrutura dela é através da adoção. Como assim? A gente começando pelo final, nós fomos adotados. Amém? Você concorda comigo? Você só é filho de Deus porque você foi adotado. Eu queria que você entendesse uma coisa, que adoção para o Senhor é a mesma coisa. As pessoas costumam dizer assim: qual que é a diferença do filho natural para o filho adotado? Nenhuma. Os dois, eu tive que escolher ser pai. Ou o simples fato de você gerar um filho biológico te faz pai? Não necessariamente. Eu escolhi ser pai dos meus filhos, de todos eles. Nós temos 5 filhos, estamos terminando o processo de adoção de 2 meninas lindas, maravilhosas, deliciosas, queridas, né? A Luísa e a Eloá. A Luísa tem 12 anos, a Eloá 9. A gente não pode mostrar foto, nada disso, tem toda uma coisa de sigilo. Mas paternidade tem a ver com escolha, maternidade tem a ver com escolha. Qual a diferença? As pessoas perguntam: qual é a diferença do filho natural para o filho adotado? Nenhuma. É filho. Nossa, como é que você faz? Qual que é a diferença entre eles? Eles não sentem nenhuma diferença entre um e outro. Na verdade, se você falar que tem uma diferença, os meus filhos, que são filhos biológicos, vão ficar muito bravos com você. Vão brigar, vão te dar um sermão, vão te falar 500 coisas sobre adoção, sobre o coração certo, sobre Deus. Esses dias, alguém comentando comigo, e eu ouvindo uma história de uma irmã, uma pessoa, né? 2 filhos, o filho biológico e a filha adotiva, e a mãe levantou de noite para ir no banheiro e viu os 2 irmãos discutindo, né? Na casa de vocês, filho não discute, né? Nem na casa dos seus pais, irmãos não discutem. Não, isso acontece só em outro lugar, só lá em casa que acontece isso. Na casa de vocês não acontece. Mas essa pessoa contando que ela chegou ali para ir ao banheiro e viu os 2 filhos discutindo. E aí o filho biológico falou com a menina, falou: você nem é filha de verdade porque você foi adotado. E aí a menina falou: não, eu sou filha de verdade porque eu fui escolhido. Você que não é filho de verdade, que minha mãe nem pôde escolher você. Qual é a diferença entre o filho adotado e o natural? Nenhuma. Eu queria que, quando a gente fala um pouco sobre isso, eu queria trazer inicialmente uma perspectiva bíblica. Eu pensei em tem todo um estudo, uma perspectiva histórica, mas eu queria fechar a questão bíblica com um exemplo. E depois a gente fala um pouco mais e vai e volta, mas eu queria fechar com um exemplo. Quem pode me falar aqui características da profecia sobre a vinda do Messias? Vamos lá, quem gosta. Eu sei que vocês são apaixonados pela Bíblia, que vocês leem a Bíblia todo dia, que vocês amam a palavra.
né? Eu sei que vocês são apaixonados pela Bíblia. Características do Messias, da profecia do Messias. Vamos lá. Oi? Seria um homem de dores, invencível, aleluia. O que mais? Iria por fim, como é que é? Iria por fim na inimizade. O que mais? Repete. Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? O que mais? Profecia sobre o Messias. O que mais que a palavra fala? Vamos lá, vamos lá. Batiza com fogo. Viria de uma mulher. Ele seria descendente de quem? Seria descendente de Davi. Nasceria de uma virgem. Seria descendente de Davi. Ia ser eterno, invencível, né? Traria salvação sobre a terra. Essa e outras são características da profecia, da palavra e da profecia que o Senhor deu sobre a vinda do Messias. O Messias nasceria de uma virgem, nasceria na cidade de Belém, ele seria descendente de Davi, né? Deus fala sobre isso em vários lugares. Lá em Romanos, fala também sobre isso. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, preparado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Amém? Jesus, o que o cego falou com ele quando ele estava passando? Que o cego começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele era descendente de Davi. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Jesus foi um filho adotado. Jesus era filho de Maria. Mas o descendente de Davi era José. O descendente de Davi, a ascendência na família de José. Maria foi concebida pelo Espírito Santo e ela engravidou sem que José participasse disso. E José, ele precisou adotar Jesus. José não era pai biológico de Jesus. Mas quando José escolheu, ouvindo ao Espírito Santo, ouvindo a palavra do anjo do Senhor, ele escolheu e disse: este agora é meu filho. A profecia se cumpriu através da adoção de Jesus por José. Quando José escolheu adotar Jesus e dizer: esse agora será meu filho, Deus disse: a profecia se cumpre agora. O descendente de Davi nasceu. Para Deus não há diferença. O próprio Cristo foi adotado por José e a profecia foi cumprida por adoção. Você consegue entender a profundidade disso? A magnitude disso? Jesus, ele era filho adotivo de José. Ele não era filho biológico. A profecia se cumpriu quando José adotou Jesus. Tudo aquilo que Deus falou
do descendente de Davi. Não faltará descendente de Davi no trono. Eu manterei sempre. Está lá em Jeremias 33. Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor: jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Davi. Jesus era descendente de José, ele era descendente de Davi, porque ele foi adotado por José. Querido, se a gente tem qualquer argumento, qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o lugar que a adoção ocupa no coração de Deus, esses dois princípios, esses dois textos que eu citei aqui, essas duas histórias, né? Primeiro, a sua história. Você só é filho de Deus porque você foi adotado. Nós recebemos o Espírito. Eu tenho uma pergunta para você: você é de verdade filho de Deus? Você tem certeza disso? Você só é filho de Deus porque o Pai te adotou. E Jesus só é descendente de Davi porque José adotou ele. A Bíblia é cheia de histórias de adoção. A gente pode falar lá de Esther, que Mardoqueu adotou Esther. A gente pode falar de uma adoção tardia, né? Quem lembra? Jesus falou 7 coisas quando ele estava lá na cruz. Uma delas foi sobre adoção. Ele olhou para a mãe dele, Maria, e disse: mulher, eis aí o teu filho. E olhou para João e diz: João, a partir de hoje ela é sua mãe. E a Bíblia diz que a partir daquele dia Maria foi morar na casa de João. João adotou Maria como filho dela, e Maria adotou João como seu filho. Talvez aí, nos cálculos, né, dos estudiosos, João tinha aí talvez em torno de 20 anos, 21 anos, talvez uns 20 anos, não mais que isso. Menos para alguns estudiosos. Eles calculam que João tinha aí em torno entre 14 e 16 anos quando ele foi chamado por Jesus para ser discípulo do Senhor. Ele foi chamado entre 14 e 16 anos. Ele era alguém que estava ali andando junto. Talvez ali com seus 19 anos ele foi adotado por Maria. E ele adotou Maria. A Bíblia é cheia de histórias de adoção. Mas quando a gente fala de adoção, a gente tem um punhado de mitos sobre isso, né? Bom, eu tenho 2 filhos daquela família maravilhosa, todos lindos. 2 são adotados, 2 biológicos. 3 biológicos e 2 adotados. Eu já estou perdendo as contas já. 2 são adotados e 3 são biológicos. O primeiro filho que a gente adotou foi o Pedro. Ele era nosso sobrinho e ele veio por uma contingência de família, né? Aquela coisa que a gente precisou, e então por um contexto familiar nós adotamos o Pedro. Ele já caminhava com a gente, mas quando nós o adotamos e dissemos: olha, é isso, ele tinha 12 anos. A Licó, que é a mais velha, ela, na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, a gente sempre teve um coração de adoção, de acolher. Minha mãe adotou uma criança, um adolescente, e antes que o processo de registro tivesse acontecido, ele fugiu de casa, que ele falou que ele não merecia isso. Ele não merecia tanto amor, e aí ele fugiu de casa, deixou uma carta pedindo perdão para cada um, para todo mundo,
e fugiu de casa. E depois a gente achou ele, eu o vi depois, quase uns 20 anos depois eu consegui encontrá-lo, Marcelo. Mas a adoção sempre fez parte lá de casa, e na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã, na família. A segunda filha, que é a Licó, na casa da minha mãe tem uma história interessante, né? Morava minha mãe, depois aí do lado tinha uma missionária que morava. E sabe aquelas pegadinhas que Deus faz com a gente? E assim, Deus é muito jóia, mas de vez em quando Ele faz umas pegadinhas. Eu não sei se você já sofreu alguma pegadinha do Senhor, mas se você não sofreu ainda, você vai sofrer uma pegadinha de Deus. Pode ter certeza. Quando você se dispõe, Deus sempre, às vezes Ele te conta tudo, às vezes Ele não te conta quase nada para você não sair correndo. Bom, lá na casa da minha mãe, do lado, na casa dessa irmã Conceição, minha irmã estava lá conversando, e aí um dia passaram 3 meninos pedindo comida, pedindo o lanche da tarde. Você pode me dar comida e tal? Minha irmã, com um coração de pastoral, né, apaixonado por criança, aonde ela está tem um turbilhão de criança atrás dela. E aí ela falou: eu posso. E aí deu lá um lanche para eles e sentou e contou uma história para eles. Aí no segundo dia eles vieram, veio 3 e mais 2, aí veio 5. Aí ela deu pão e contou para eles ali mais uma história. No terceiro dia veio 9. E aí ela contou mais uma história, resumindo a história. No final de 7 dias, tinham 25 crianças que vinham de manhã para casa, tomavam café da manhã, almoçavam, tomavam café da tarde e iam embora para casa. Sabe aquelas pegadinhas de Deus? Isso é pegadinha. Você ora e fala: Deus me usa, né? Bom, Licó, minha filha, era uma dessas meninas que lá começou lá com minha irmã, a irmã Conceição, nessa missão. E aí formou-se uma missão, que era a missão Aprisco, né? Assim, formou assim por livre e espontânea pressão, né? O que você faz? Imagina 25 meninos vindo para sua casa todos os dias de manhã para comer, passar o dia. Você vai mandar eles embora? Porque eles não têm sinal. Era isso, ou ficar pedindo no sinal, ou passar o dia com fome e a noite com fome. E aí então nasceu a missão. Licó, minha filha, veio, né? Ela veio no terceiro dia. Depois ela conta. Hoje ela é missionária na Colômbia, trabalha lá com famílias e crianças em situação de risco e dando apoio para famílias sobreviventes da perseguição missionária na Colômbia. Existe uma grande perseguição aos cristãos na Colômbia. Muitas pessoas são mortas, mas parte da família às vezes sobra e essa família precisa de socorro. Então ela trabalha junto com uma missão dando socorro para essas pessoas. Esse ano é o primeiro ano que ela vai passar o Natal lá. Ela sempre vinha para o Natal aqui, mas esse ano ela vai passar o Natal lá. E aí quando Licó cresceu, caminhou, quando ela estava, minha terceira filha, nossa história aconteceu mais ou menos assim. Tivemos o primeiro filho, joia. Aí tivemos o segundo filho. Aí a Edna falou: olha, não quero mais engravidar, eu quero ser mãe. Esse negócio de ser mãe é legal, esse negócio de gravidez, mais ou menos. Estou querendo esse negócio não. Tínhamos programado já todas as coisas, ok, já tínhamos pegado inclusive a ficha lá no Ministério Público, né, na vara da infância, para sermos pais de plantão e o processo de adoção. Era uma época de eleição, ela trabalhava num órgão do governo e o pessoal falou com ela, falou: ó, só depois da eleição, ela já tinha marcado a ligadura, né, para fazer ligadura e tal, só depois da eleição. Agora não tem a mínima chance de você sair para qualquer cirurgia que possa ser adiada. E aí nesse período, enquanto estava esperando a cirurgia, adivinha? Ela engravidou.
nossa terceira filha, que é a Gabriela. E a gente já tinha, inclusive, conversado com os nossos filhos, né? A Zaf tinha uns 4 anos, o Estevão 2, e a gente tinha conversado que a gente ia entrar na fila de adoção, que a gente ia ter uma filha, que era a Gabriela, que ia ser a Gabriela escolhida, que não ia nascer da barriga, mas ia nascer do coração e tal. E quando a gente foi contar para eles que a Edna estava grávida, que ia vir um outro irmãozinho, aí o Estevão começou a chorar, falou: mas é a Gabriela? Eu falei: não sei, como é que a gente pode saber? E ele chorava e dizia: eu não quero, eu quero a Gabriela escolhida. E aí, é lógico que isso tornou-se motivo de zoação e de pegar no pé na Gabriela até hoje, né? Dos dois e tal, essa coisa de irmãos que não acontece na casa de vocês, né? Neste tempo, quando estava lá no processo, pouco antes da gravidez da Gabriela, o Pedro veio morar conosco. E aí, quando a Licó veio, a Gabriela estava no inicinho, talvez lá com 1 ano, um pouquinho menos de 1 ano, e a Licó já tinha 18 anos. Aí você diz: mas 18 anos? E Deus fez conosco e com ela um processo, onde Ele trabalhou no nosso coração, e onde Ele trabalhou no coração dela. E ela então, nesse processo, inicialmente ela veio para ajudá-la em casa, mas Deus trouxe uma proximidade, uma caminhada, que por fim a gente falou: não. Ela passou a nos chamar, inicialmente me chamar de pai, depois a chamar a Edna de mãe, e aí depois a gente caminhou e falou: não, então peraí, vamos. E aí a gente reajustou e disse: olha, Deus gerou isso. Então o processo de adoção, por exemplo, da Licó, ela foi lá para casa para nos ajudar com a Gabriela, que tinha 1 ano. E Deus gerou isso no nosso coração e gerou no coração dela e restaurou. Porque adoção tem a ver com escolha. Paternidade ou maternidade tem a ver com escolha. Você escolhe amar. É assim também quando você pensa no filho biológico. Você recebe aquele pacotinho, né? Seja para a mãe ou para o pai. Ah, eu gerei 9 meses, tá, mas a hora que eles te dão aquele pacotinho embrulhado lá, você fala assim: meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Né? Tem alguma coisa que é do instinto, mas você escolhe. A mesma coisa para o pai, você escolhe, você fala: é meu filho, eu escolho, eu tomo por filho, eu escolho no meu coração receber essa criança. É lógico que o processo, né, da gravidez, quando é vivido dentro dessa estrutura do casamento, né, da paternidade compartilhada, ele é maravilhoso, porque ele trabalha o nosso coração. Mas paternidade tem a ver com uma escolha. E esta é uma necessidade. Quando a gente fala de adoção, né? Quando a gente fala disso, a gente fala do coração de Deus. Qual é o coração do Senhor? Jesus, Ele veio porque Ele obedecia o Pai, porque Ele teve um coração adotivo. Ele adotou você e a responsabilidade para te restaurar. Ele não tinha a responsabilidade disso, mas Ele teve esse coração. E aí Ele colheu os frutos disso. Quando a gente fala sobre adoção, sobre esse processo, tem tanto mito, tanta história sobre isso, né? Esses dias, essa semana, alguém me perguntou assim: ah, mas e se um filho seu falar com você, tipo assim: ah, você não é meu pai, você não é meu pai. Tá. Se um filho seu falar com você: não te quero como um pai não, isso vai mudar alguma coisa para você? Você não é minha mãe, isso muda alguma coisa para você, que é mãe? Não. Ah, mas você não tem medo dos meninos darem trabalho? Vamos ser sinceros, gente. Menino dá trabalho.
por outro lado, você tem a graça e o benefício de ter filhos. Se você não quer ter trabalho, então não se torne pai. Ah, mas você não sabe o que foi, qual que é a descendência deles. Eu sei que Jesus vai lavá-los com o sangue dele, que ele será transformado. Ah, mas, querido, você é espelho para a vida do seu filho. Seu filho vive aquilo que você vive. Quando a gente fala de adoção hoje, a última pesquisa que eu fiz, já tem algum tempo, talvez em torno de um ano, tinha 45 mil e algumas coisas crianças esperando para serem adotadas no Brasil. E existiam 49 mil famílias ou pessoas esperando para adotar. Aí você diz assim, mas a conta não fecha. Tem 45 mil para ser adotado, tem 49 esperando para adotar, era para todo mundo estar acolhido. Mas por quê? Porque todo mundo quer criança, menina e branca até 2 anos. Eu quero uma bebezinho branca até 2 anos, menina, porque menina é mais fácil, né? Os pais de menina que eu digo, né? Menina é mais fácil, né? Querido, você escolhe quando você vai ter filho? Ah, não, eu só quero ter filho se meu filho vier dessa cor, com essa personalidade, se for nesse sexo, se for daquele jeito ou daquele outro jeito. É assim que você faz? Quando você vai ter filho, você vai engravidar, é isso que você faz? Quando você for ter filho lá, é isso que você vai fazer? Ó Deus, só quero engravidar, mas se for de um menino, ele tem que ter o cabelo desse jeito, tem que ter... Você coloca e o Senhor traz a graça. As pessoas estão... Quando a gente fala do coração de adoção, adoção não tem a ver com você falar, nossa, eu não tive filho e tal, então eu vou satisfazer o meu desejo. Ah não, eu vou ajudar uma criança, está precisando tanto de ajuda, eu vou ajudar uma criança. Não tem a ver com você fazer misericórdia ou ajudar alguém. E também não tem a ver com você falar, nossa, eu vou me realizar. Porque você precisa ser realizado como pessoa, indiferente de ter ou não ter filhos. O pai que vai se realizar no filho, vai sufocar o menino. Seja biológico, adotivo, qualquer coisa. É aquele pai que o menino não pode fazer nada, né? A criança não pode viver porque não, minha realização é a mãe. A mãe diz, o pai diz, não, isso aqui é minha realização. Você precisa ser realizado com você mesmo. Você precisa ser realizado como pessoa. Você precisa ser realizado como filho de Deus. Você é realizado como pessoa. A sua casa, se você é casado, ela não é uma família ou deixa de ser uma família pelo fato de vocês terem filhos. Um casal que ama o Senhor e que está casado, vocês são uma família completa. Então, adoção não tem a ver nem com fazer misericórdia, eu vou ajudar aquela criança, nem com, eu vou me realizar porque eu vou ser pai. Adoção tem a ver com você escolher ser mãe ou escolher ser pai. Eu posso ser mãe, eu posso ser pai. Eu escolho ser mãe ou ser pai de uma criança. Esse é o coração. Deus não veio para te salvar, para Ele se realizar, porque Ele precisava de mim ou de você. Ele veio porque Ele nos amou. Ele disse, olha, eu amo, eu quero cuidar, eu quero abençoar. Quando a gente fala de adoção, se a igreja se posicionasse hoje, queridos, todos os anos, olha para mim, eu preciso dizer um negócio sério para você. Todos os anos são registradas mais de 14 mil igrejas no Brasil. Todos os anos são registrados mais de 14 mil igrejas no Brasil. Só a Igreja Quadrangular tem
mais de 30 mil igrejas, mais de 30 mil prédios, templos, mais de 1.000 igrejas, congregações. Só a Assembleia de Deus tem mais de 22 milhões de pessoas que são membros da Assembleia de Deus. Se cada 100 igrejas tivesse uma família que resolvesse adotar uma criança, nós não tínhamos ninguém na fila de espera hoje no nosso Brasil. Eu vou dizer para você também, para você deixar de ser hipócrita. Aí os homossexuais dizem assim: não, nós vamos adotar. Não pode por quê? Pode. Pastor, pode. São duas pessoas, são responsáveis, não são bandidos, e vão dar um lar e um lugar de amor. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que era uma pessoa, um casal homossexual, ele falou: não, a gente não quer tudo não, a gente só quer as crianças que vocês não querem. Deixa de ser hipócrita. Eles podem adotar, mas o que é que vai ser deles? O que é que vai ser deles? Eu pergunto. Aí você diz assim: o que é que vai ser deles que eles são adotados? Mas se eles tiverem completa 18 anos, porque hoje no sistema é assim, e o pessoal tem trabalhado para isso caminhar. As crianças atualmente vão para lares que são chamados de famílias acolhedoras. Eles ficam ali durante um tempo, depois de tempo em tempo mudam de família acolhedora para família acolhedora, e eles completam 18 anos e dizem assim: tchau. O que eu vou fazer? Arruma um lugar para você trabalhar, arruma um lugar para você, paga as suas contas, vai embora. E aí esse cara vai embora, essa menina, esse menino vai embora. Aí você diz: nossa, é um absurdo, né? Tanto jovem perdido. Sabe, queridos, a gente precisa entender. Mas precisa de um coração especial para ser pai. Precisa? Você precisa de um coração especial para você ser pai biológico? Você precisa de um coração especial para você ser mãe? Nossa, é porque tem um dom diferente em você que adotou. É mesmo? Tem um dom diferente na mãe que virou mãe? Nossa, essa aqui é mãe, ela tem um dom especial. Então todas as mulheres têm dom especial? Todos os homens têm dom especial? Você precisa fazer uma escolha. Uma escolha consciente e responsável. A gente precisa parar de desmistificar essa coisa da adoção, desmistificar essa coisa. É um belo discurso, é uma bela bandeira, mas de verdade, a igreja fala pouco disso e de outras coisas. Aí vira uma bandeira quando alguém fala: não, 2 homossexuais vão adotar. Que absurdo! Que loucura! Ô hipócrita, para de ser hipócrita. Eles podem. Nossa, 2 homossexuais, ou 2 mulheres, ou 2 homens puderam casar. Pode, são 2 pessoas com direito civil. Vão casar aqui na igreja? Opa, não faço não. Se vai me levar para a cadeia, você pode me levar. Eu não vou fazer um casamento. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de princípio da palavra de Deus, e o princípio é inegociável. O direito dele como pessoa civil é outra coisa. O direito dele como pessoa, seja o direito civil, o direito de casar, o direito de adotar, é o direito que ele tem como pessoa. E quem vai decidir se ele está habilitado ou não, e aí não é por critérios religiosos, mas é por critérios que a justiça tem bem claro, se ele está apto para adotar ou não, é a justiça. E tem um processo legal, justo, sendo feito para isso. A igreja precisa entender e desmistificar essa coisa da adoção. Nossa, é muito burocrático. Você precisa fazer uma escolha. O processo é um processo relativamente simples. Às vezes é demorado. Eu fiquei 6 anos na fila.
na maioria das vezes, as pessoas estão esperando um perfil assim: eu quero bebezinho, abaixo de 2 anos, ali, naquela condição. Vou dizer para vocês a nossa experiência. Nós entramos com um processo, para adoção agora, em 2019. Demorou 2 anos para nós sermos habilitados para adoção, para entrarmos na fila de adoção. Mas a gente fez isso no meio da pandemia, gente? Então, agora fora está fechado, agora pode visita, agora não pode, agora pode marcar. Não pode marcar, você tem que marcar numa sala que o cara senta aqui, uma mesa no meio, um negócio, e alguém lá do outro lado. Então, 2 anos. Nós fomos incluídos numa quinta-feira à tarde. Depois das 2 horas, foi a hora que eu recebi o e-mail. Então, por volta desse horário, nós fomos incluídos num sistema, que é um Sistema Nacional de Adoção. Na sexta-feira de manhã, eles nos ligaram, dizendo: olha, tem alguém aqui nessa condição, uma criança desse jeito, você tem interesse, isso te interessa? Quando você... E aí, ligaram para a Edna me ligou, a gente falou: queremos. E aí a gente começou um processo de aproximação. Como o nosso perfil de adoção eram de crianças maiores, nós não chegamos a ficar 24 horas na fila de adoção. Uma criança acima de 6 anos, as chances delas serem adotadas é raríssima. Acima de 12 anos, as pessoas já consideram praticamente impossível. Querido, a adoção é parte da igreja, da história. A adoção é parte da sua história. É parte da sua história por causa da salvação que você tem, e é parte da sua história porque o seu Salvador foi adotado. No mínimo, isso devia te fazer olhar com outros olhos. Quando a gente fala de missões, é impossível falar de missões sem falar de adoção. É impossível falar de missões sem falar desse coração que é de acolher, que é de amar. Nossa, eu preciso ter um dom especial. Eu preciso escolher ser pai. Tem uma coisa que nós nunca nos propusemos. Para quem é um pouquinho mais velho aí, tirando os menininhos, quem é bem novinho, a maioria do pessoal já ouviu. Falou: não, eu estou criando um menino. Quando você diz eu estou criando um menino, você diz assim: eu estou cuidando de uma criança, mas ele é diferente dos meus filhos. Filho é uma coisa, esse aqui é o menino que eu crio. Você, esposa, o que você acha de você chegou num lugar e o seu marido te apresentar, falar: essa aqui é a mulher que mora comigo, ó. Como é que você se sentiria? Fala comigo. Aqui, essa aqui é a mulher que mora comigo. Ou então marido. Ô marido, você chegar aqui assim, e aí sua esposa chegar e falar: esse aqui é o homem que mora comigo. Ou então falar como eles falavam antes: esse aqui é o homem que está morando comigo agora. Porque é assim que as pessoas apresentavam as crianças: não, esse menino mora comigo, eu estou criando, ele está morando comigo agora. Quem aqui já ouviu essa expressão? Está morando comigo agora, eu estou criando ele. Coloque-se no lugar, dizendo assim: essa aqui é a mulher que mora comigo agora. Esse aqui é o homem que mora comigo agora. Ou você é a esposa, ou você é a mulher que mora com ele. Ou ele é filho. E aí filho é filho. Qual que é mais filho? É filho. Qual é mais filho? Não tem. Qual que você ama mais? Não tem. Não, mas você gosta mais de um do que do outro. Não tem jeito.
Você gosta mais de um filho seu do que do outro? Bom, tem hora que você gosta mais de um, né? A hora que um faz um negócio que você agarra, oh Jesus, que maravilha. A hora que o outro fala, nossa, que maravilha. A hora que o outro fala, nossa. É isso. Filho é filho. Pai é pai. Então, a adoção precisa fazer parte da nossa história, precisa fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa abandonar o preconceito, e a igreja tem preconceito demais com aquela história. Fala, não, pois é, está criando uns meninos agora. Eu sei que você já ouviu isso em alguns lugares. A gente precisa entender que o coração de Deus é esse. Qualquer outra coisa fora isso, né, está fora do prumo. Você adota porque você escolhe ser pai, porque você escolhe ser mãe. Não é porque eu preciso me realizar como mãe, eu preciso me realizar como pai. Não estou dizendo que casais que não podem ter filhos não podem adotar, eu acho que podem. Mas o motivo para adotar precisa ser: eu quero ser pai de uma criança, eu quero ser pai. Eu escolhi ser pai de alguém, eu escolhi ser mãe de alguém, eu amo. A gente precisa entender isso. Nós adotamos, eu estou terminando, só para a gente. Depois eu queria saber se alguém queria perguntar alguma coisa, mas nós adotamos os meninos, a Gabriela já com 18 anos, né? Os meninos todos maiores. A gente falou, bom, agora a gente vai caminhar, eu vou paparicar neto, fazer umas coisas assim, depois na hora que chorar você entrega para o pai, né? Gabriela, minha filha, ela está indo embora agora para missões em janeiro. E lá, 2 anos atrás, eu falei, Deus, depois é só beijinho na boca e te amo, né? Fecha a porta e vai, vamos ali, passeamos. É sentido, filho é ótimo, mas ser casado também é maravilhoso, tá? As duas coisas são boas e uma coisa não exclui a outra e uma coisa anda junto com a outra. Falei, os meninos estão crescidos, a gente vai ter muito mais liberdade para caminhar. E também dinheiro, né? Porque menino gasta dinheiro. Depois que passa, já terminou a faculdade, paga o próprio custo. Quer dar um rolê, pai? Beleza, pode ir, filho. Jesus te abençoe, né? Meu dinheiro fica no bolso, meu cartão fica no bolso. Vai. Quando o menino é menor, ô pai, tem um aniversário ali. Já viu essa frase? Tem época que junta, parece que todo mundo faz aniversário no mesmo mês. O orçamento já acabou há 15 anos, 15 dias. E o menino, meu pai, tem aniversário, 3 aniversários na semana. Eu falei, não é possível. Aí, pelo menos uma coisa, falou, ó, presente é coletivo, os irmãos dão. Não tem essa história de cada filho dar presente não, senão eu estou ferrado, né? 5 meninos, já imaginou? 5 presentes para um aniversário, não, ó. Mas aí eu estava assim, Deus, então, esse é o tempo. E a minha esposa já vinha falando comigo, né? Amor, vamos adotar. Não, vamos adotar. Eu falei, vamos ver. Mas eu já tinha falado, Deus, olha, já caminhei. Aí o Senhor falou comigo, falou, filho, você ainda pode ser pai, eu ainda quero você como pai. E uma vez que o Senhor falou, eu falei, ok, Jesus, então. E aí nós oramos, conversamos, fomos conversar com os meninos, e a maioria deles disse assim, eu já sabia, vocês estão demorando demais, o que é que vocês não adotaram? Eu falei, vocês vão vazar fora, mas... E uma vez que você escolhe andar naquilo que Deus tem para você, né? Todas as famílias vão adotar? Não, mesmo porque não tem. Mas algumas famílias vão adotar, algumas pessoas vão adotar. Nossa, eu sou solteiro, eu posso adotar? Pode. Nossa, eu não tenho casa própria, eu posso adotar? Pode. Nossa, eu ganho pouco, meu dinheiro é pouco, eu posso adotar? Pode. Então, quando a gente escolheu, eu falei, ok, Deus, então é isso. E aí teve esse processo de 2 anos.
né? E a gente agora está num processo de aproximação com as meninas que vão chegar agora, e agora elas já conversam com a gente por telefone ou vídeo, como elas só conversam um pouco com a gente, depois fica assim: cadê o fulano? Cadê a Gabi? Cadê o Estevão? O Azaf está aí? Aí só quer saber dos irmãos. Eu falei: conversa um pouquinho comigo. Tá bom, mas a minha irmã está aí. E é isso, querido. A adoção precisa ser uma coisa que faz parte da igreja. Algumas pessoas ficam escandalizadas porque as outras pessoas adotam. Você tem certeza? Tem um microfone aqui para Ed. Tem aqui, meu bem, assim, aqui em cima. Tira a máscara que eles vão ter certeza que você é a mulher mais bonita do planeta. Fala sério. Fala sério. Fala se eu não sou bem casado. Do Deus vivo, mas para a igreja reunida aqui. Se eu chegasse aqui hoje e falasse assim: olha, tem um povo não alcançado. Quando a gente fala em missão, todo mundo adora falar dos povos não alcançados, né? Tem um povo não alcançado. São 49 mil pessoas. E a gente queria saber quem tem o chamado aqui para ir para um povo não alcançado. São 49 mil pessoas. Só que essas 49 mil pessoas têm menos do que 18 anos. São crianças negras, brancas, pardas, crianças abusadas, crianças não abusadas, crianças que tiveram uma experiência parental boa e perdeu, crianças que não perderam, crianças que são adolescentes, crianças que estão em famílias acolhedoras maravilhosas ainda, mas crianças que estão em famílias acolhedoras horrorosas, como é o caso das filhas que a gente está adotando, que a experiência na família acolhedora na primeira foi pior do que na família biológica. Elas estão do Oiapoque ao Chuí, elas estão perdidas. É uma tribo perdida do Oiapoque ao Chuí. O prognóstico, né? Que eu sou enfermeira, adoro falar desse jeito. Assim, o prognóstico, que é o diagnóstico para o futuro para essas crianças, é um diagnóstico de perda, de morte, de drogas, de prostituição. É isso que está esperando essa tribo quando ela completar 18 anos. Para a maioria deles, porque eles já passaram da fase, né? Os maiores problemas estão exatamente na fase maior, porque o bebezinho que a mãe deixou na maternidade, esse vai achar adoção 5 dias depois, 3 dias depois. Mas aquele que a família teve um conflito, que teve um problema, sabe? A gente adora falar, vou chamar o conselho tutelar quando a gente vê uma criança sofrendo. Mas e depois do conselho tutelar, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar aí rodando, sofrendo todos os abusos. E sabe o que a igreja está fazendo? Nada. Só que você é a igreja. O CNPJ que está aqui, né, da comunidade Sabaote, que eu aprendi hoje, Sabaote, que já errei, Jaqueline me ensinou mais cedo. Não é ela que vai fazer a diferença, não. É você, o seu CPF, você é a igreja. E você vai ou não vai alcançar um povo não alcançado? Você vai ficar na hipocrisia de dizer aborto é proibido? Mulher horrorosa, abortou, vai para o quinto dos infernos. É mesmo?
Então, tudo bem ela ter um filho e deixar ele aí, e ele ir para a rua. É assim que nós vamos continuar mantendo a nossa hipocrisia como igreja, dizendo que homossexualismo é pecado, que droga é pecado, que aborto é pecado. É mesmo, mas tem tanto de gente indo para lá e você não faz nada para resolver isso. Então, meu chamado aqui para você missionar hoje: tem uma tribo não alcançada nesse país. Eu tenho vida para falar isso, por isso eu vim aqui como igreja, porque como o Ney falou, nós temos feito isso. E eu entendi uma coisa, desde o primeiro filho que eu tive, que eu estava mudando o mundo a partir dos meus filhos, porque esse é o meu chamado missionário. A gente já foi na África, eu já fui na África pregar. A minha casa, eles chamam a nossa casa de estação de trem, né? Ultimamente, o último pastor que a gente hospedou lá, ele foi pregar na nossa igreja, ele falou: gente, a casa de Claudinei e Edna é igual rodoviária. Eu falei: puxa vida. Quando foi de noite, ele perguntou assim: minha irmã, o que nós vamos comer? Eu falei: não sei, o que come rodoviária? Vai comer na rodoviária, né? Chamou minha casa de rodoviária, vocês acreditam? Podia ser pelo menos aeroporto. Aeroporto, né? Assim, eu fiquei arrasada. Assim, sabe por quê? Na minha casa tem alguém entrando e alguém saindo, do bom dia ao boa noite. Eu brinco que lá em casa eu vou pôr uma plaquinha assim: estacionamento rotativo. Você não pode ficar lá muito tempo não, porque tem outro para chegar. Mas eu não estou dizendo isso aqui para dizer assim: olha, cola em mim para você passar de ano. Eu sou o máximo, viu? Eu, mas meu marido, a gente arrasamos. Não é isso não. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Sou servo inútil, porque eu fiz o que eu tinha para fazer, porque o que me veio à mão para fazer, eu fiz conforme as minhas forças. Então não tem nada a ver, não é sobre mim, não é sobre mim, e nem sobre o que eu posso fazer, como diria a canção, né? É do Senhor e pelo Senhor. E aí, como a gente tem andado nesse caminho, a gente queria chamar a igreja para andar nesse caminho. A sua casa, lá onde você mora, tem que ser um lugar de missões, tem que ser um lugar de anunciar o evangelho. O lugar onde você vai, lá no seu trabalho, tem que ser um lugar de anunciar o evangelho. E filhos, falando aqui para os pais, né? Eles são os principais, sua principal missão, né? Por isso que o Ney falou que eu já estava falando com ele há mais tempo sobre adoção, né? Eu lembro, os meninos pequenininhos, eles estudavam lá no Colégio Cristão da Lagoinha, e um dia, fazendo uma reunião lá de pais, a Ana Paula foi para conversar com a gente, e eu lembro que ela fez uma dinâmica que eu nunca mais esqueci. Ela falou: olha, quem aqui, né? Éramos pais das crianças que estudavam na escola, e ela falou: olha, você agora vai pegar, como se você pegasse uma flecha da sua aljava, porque os filhos são herança do Senhor, né? E bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Aí a gente brinca que a nossa aljava é muito grande, né? Porque está lotado de flechinha aqui, né? E ela falou: agora mira, arqueia e mira. E ela falou: solta. Depois ela falou: não, foi muito perto, agora arqueia muito mais o seu arco e mira muito mais longe. Você vai fazer isso para cada filho seu, e você vai lançar ele no mundo. Eu lembro que naquele dia nós fizemos um ato profético, e eu lancei os meus 5 filhos. Mas eu falei: Jesus, eu tenho mais energia, eu tenho mais amor, eu tenho mais fé hoje do que quando eu fui mãe biológica pela primeira vez do homem mais bonito que vocês viram ali na foto com o Azaf. Mentira, são todos maravilhosos. Eu tenho muito mais hoje para dar. Então, é claro que eu vou continuar anunciando o evangelho. É claro que na minha casa todo dia vai ter gente. Eu prego todos os dias em sala de aula. Eu sou professora também. Mas não é que eu fico lá falando: olha, Jesus te ama, não. Eu amo aqueles meninos todos os dias. Eu estou ali anunciando o evangelho. Mas sério,
o meu trabalho mais intencional de missões são com os meus 5 filhos. E agora com as minhas 2 princesas que vão chegar, a Luísa e a Eloá. Vou trazer a Eloá aqui. A Luísa, ela é pentecostal, gente. Ela nasceu pentecostal, né? Você fica 5 segundos perto dela, ela fica assim, ô glória, ô glória. É muito bonitinha, né? Uma bênção. Sabe por que ela converteu? Menina que vem de uma trajetória de sofrimento horrorosa, que não posso contar, porque eu não tenho liberdade jurídica para contar. E ela foi para essa outra família acolhedora agora. Quem era essa família acolhedora? Membros. Um casal da igreja, da Assembleia de Deus, lá de uma cidade do interior de Minas. Essa família falou, 7 mil habitantes. Nós vamos acolher, ser família acolhedora. E levou essas 2 crianças para lá, para acolhê-las, né? Porque elas estavam numa outra família acolhedora, numa situação de extremo abuso. E em 2 meses que ela estava lá, a Luísa aceitou Jesus. Com 2 semanas ela aceitou. 2 semanas ela aceitou Jesus, mas aceitou Jesus de verdade, sabe, de verdade. E nós fomos lá, a gente quando vai lá na zona rural, a gente fica hospedado com essa família. E a gente fala, olha, muito obrigado, porque vocês, né, vocês pescaram essa menina para poder estar comigo. E só pôde estar conosco por causa dela, né, porque essa família foi lá e tirou elas daquele lugar de abuso. Gente, então eu vou deixar esse chamado aqui para você, e que você ouça o Espírito Santo, já que chamado missionário não é opcional, né? O ID não é para quem tem o chamado de evangelista. Pregar o evangelho é sua função e não é mais que sua obrigação. Mas eu vou deixar esse chamado para esse povo não alcançado, que é chamado de crianças sem família nesse país. Amém. Eu queria só completar isso dizendo que sobre a família acolhedora, né, que é essa família autorizada pela justiça que recebe as crianças ou os adolescentes que vão aguardar uma família para adotá-las. Algumas famílias, eu conheço algumas famílias cristãs que têm feito um trabalho fantástico quando elas se tornam família acolhedora, recebem as crianças, ministram do Senhor para a vida delas, levam essas crianças a Jesus. E aí quando essas crianças estão lá cheias de Jesus, vem uma outra família e adota elas. Quando a gente ligou, né, tinha 2 meses apenas que minha filha mais velha estava nessa família. E depois ela contou para mim, essa de 12 anos, ela falou, quando a equipe esteve aqui e falou comigo que tinha uma família que me queria, eu só fiquei pensando assim, mas eu quero Jesus. E aí quando eu descobri que essa família tinha Jesus, eu falei, sabe por quê? Porque ela tinha decidido no coração dela que se ela precisasse abrir mão da família para ter Jesus, ela já tinha aberto mão da família dela. Mas esse é um fruto e uma glória dessa família acolhedora que estava lá, desses irmãos que estão lá. E não vem dizer que tem estrutura, não tem nada. Possivelmente aqui não tem ninguém nessa comunidade aqui com menos recursos do que eles. Não tem ninguém nessa comunidade aqui com menos recursos do que esses irmãos, que são famílias acolhedoras lá. Mas esse é um fruto deles. Quando aí conversando com ela disse, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu entendi que vocês tinham Jesus e que eu podia ter Jesus e uma família, porque ela já tinha resolvido no coração dela que ela queria Jesus. Isso com 2 meses ali naquela família acolhedora que mudou a eternidade das minhas filhas, a eternidade das meninas que vão vir para a gente já foi mudada.
elas já têm Jesus, elas são apaixonadas pelo Senhor, elas são convertidas, elas amam Jesus, elas são pentecostal, né? Criada na Assembleia, na raiz. A Edna é filha de pastor da Pentecostal, né? Ou glória, pastor da Assembleia de Deus. Elas já estão apaixonadas pelo Senhor, mas isso é um fruto lá desses irmãos que estão fazendo missões. Então, é isso. Eu queria, se alguém quer perguntar alguma coisa ou falar, André, fique à vontade. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado. Eu amo o Senhor, eu amo missões, eu amo a África, né? A gente vai para lá todo ano, às vezes mais uma vez. A gente, como igreja, a gente tem um trabalho, ajuda numa escola lá que atualmente tem 126 crianças. Mas eu preciso ser missionário aqui. Vamos orar? Eis-nos aqui como igreja. Eis-nos aqui como igreja, Pai. Usa-nos como o Senhor quer. Eis aqui o meu coração, eis aqui o coração do teu povo, o coração da tua igreja. Trabalha sobre a vida deles, trabalha sobre nós. Nos ajuda, papai. Compartilha com a gente o teu coração, Deus. Nós precisamos disso, nós precisamos do teu coração. Oh Deus, Deus, eu oro que o Senhor compartilhe o teu coração por estas crianças, com a igreja que está aqui hoje. Abre-lhes os olhos, abre-lhes o entendimento, abre-lhes o coração, dê-lhes sonhos, dê-lhes visão, dê-lhes palavras proféticas, dê-lhes direção. Abre o coração da tua igreja e compartilha com cada irmão, a começar comigo. Jesus, a começar aqui, os irmãos que estão aqui no louvor, cada pessoa nesse lugar, que o teu coração em relação às crianças, como a Edna falou, a esse povo não alcançado, compartilha, Deus, em nome de Jesus.